Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos continuar o estudo da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que ela altera o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias. Paramos no artigo 29, parágrafo 1º, diz que complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. 2. Utilizar da contribuição que exercer o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos no inciso 1º, 2º e 3º do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Artigo 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a linha A do inciso 1º do caput do artigo 195 da Constituição Federal, instituída antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 31. O disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. Artigo 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição, que trata a lei nº 7.689, de 15 de novembro de 88, esta será de 20% no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Artigo 33. Até que seja disciplinada a relação entre as Uniões, os Estados, o Federal e os municípios, entidades abertas de previdência complementar, da forma disposta nos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar, municípios inclusivos, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas controladas direta ou indiretamente. Artigo 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo: a assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios ao que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência, vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder ao ressarcimento de contribuições ou a complementação de benefícios na forma do inciso 1º e 2º. Engraçado que previsão de mecanismo de ressarcimento ou complementação de benefícios ao que tenha contribuído acima do limite. Eu deixei de pagar, eu tive que preencher uma planilha lá, ele fez uma planilha para eu pagar mensalmente o que estava faltando do mínimo. Agora, se você contribuir a mais, você tem uma complementação, ressarcimento, né? Interessante. Porventura se paga errado. Ao pagamento dos benefícios concedidos e conceder ao ressarcimento de contribuições ou a complementação de benefícios na forma do inciso 1º e 2º. Compensação financeira com o regime geral de previdência social. A existência de superávit atuarial não constitui óbice a extinção do regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Artigo 35. Revoga os seguintes dispostos da Constituição Federal: parágrafo 21 do artigo 40, parágrafo 13 do artigo 195, os artigos 9, 13 e 15 da emenda constitucional número 20, de 15 de novembro de 98, artigo 2º, 6º e 6A da emenda constitucional número 4119 de 2003, artigo 3º da emenda constitucional número 47 de julho de 2005. Esta emenda constitucional entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data da publicação desta emenda constitucional, quanto ao disposto no artigo 11, 28 e 32. Ele fere o princípio da anterioridade, porque no primeiro dia do quarto mês subsequente à data da publicação. Para entrar em vigor, talvez deveria ter
é o princípio da anterioridade, mas não, ele só botou vacatio legis de 4 meses depois da publicação. E foi assim mesmo, como se fosse não é uma contribuição, não é nada, é apenas um ato normal. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo parágrafo 1º dessa emenda, no artigo 149 do Constituição Federal, e as revogações previstas na linha A do inciso 1º e no inciso 3º e 4º do artigo 35, da data de publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente. Dos demais casos, a data da publicação, parágrafo único, a lei que trata o segundo caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. Brasília, 12 de novembro de 2019, foi aprovada pelo Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, presidente, senador da comissão. Bom, essa foi o final da emenda 103, depois tem outras que nós vamos falar aí que complementam, né, regulamentam e dão diretrizes e metas para o norte da nossa previdência social. Que, para mim, o meu conhecimento, acho uma plena falta de competência, de liderança, de gestão. Porque se você tem maior renda, né, se você tem maior arrecadação, se você investe em fundo de renda fixa, valoriza exportação, tudo isso aumenta, né, o bojo, o lastro. Para você fazer uma previdência não precisaria ser reajustado 5 anos, mesmo com a regra de pontos, com as leis especiais, né, de trabalhos insalubres. Isso parece ser muita justiça, muito justo, porém, a pessoa com 60 anos já está bem debilitada, 70 anos. Ela tem a gente tem a longevidade, né, por causa dos remédios e tudo, mas a atividade laborativa, a pessoa fica bem, né, bem debilitada mesmo e fica difícil a atividade laborativa. Então, esse final de vida, né, deveria ser sustentado, infelizmente, pelo governo mesmo, né? E é isso. Infelizmente aumentou aí os anos e a gente vai tentar, da melhor forma